Paz do Senhor, irmãos. Louvamos o nome do Senhor nesta noite. Estamos aqui reunidos para adorá-lo, para exaltá-lo. Você veio a este lugar para juntos em comunhão servirmos ao nosso Deus com louvores, com adoração, aprendermos a palavra do Senhor e nos edificarmos na presença dEle. Eu gostaria que nós juntos lêssemos em João, no Evangelho de João, capítulo 6. Vamos fazer a leitura de alguns versículos para iniciarmos o nosso culto desta noite. O Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 27. Que a palavra do Senhor encontre lugar em nosso coração nesta noite, no seu coração. Que você esteja pronto para receber a mensagem do Senhor, para que Ele possa edificá-lo em nome de Jesus. João capítulo 6, verso 27, diz assim a palavra de Deus: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. Amém? Estamos aqui nesta noite para celebrar a ceia do Senhor, para celebrar a vida e a morte e a ressurreição de Jesus, que é o pão do céu, enviado a nós para a remissão dos nossos pecados, para a edificação da nossa vida, para saciar a nossa fome e saciar a nossa sede. Ele é o único que pode fazer essas coisas. Levante-se, por favor, vamos orar ao Senhor. Você vai
ser mais de ti. Eu preciso mais de ti, Senhor. Oh Deus, precisamos mais de ti. Ore ao Senhor, peça a Ele mais da tua presença, mais da tua palavra, mais da tua vontade em minha vida. Adoramos a ti, Senhor.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda Timóteo 3. Amém? Todos encontraram aí? Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Segunda Timóteo 3, 14, nos diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Vamos orar. Peça ao Senhor que ministre ao seu coração, que fale a sua vida através da palavra nesse instante, em nome de Jesus. Ore nesse momento. Pai Santo, graças te damos. Obrigado pela tua palavra. Nesta hora nós pedimos ao Senhor, abençoa-nos, ministrando aos nossos corações. Nós sempre necessitamos de ti, necessitamos ouvir a tua palavra. Abençoa-nos aqui, Senhor, ministrando a cada um de nós, em nome de Jesus. Que a tua graça seja sobre todos nós. Amém. Amém. Meus amados irmãos, Paulo escreve a Timóteo como pai na fé. Timóteo é discípulo de Paulo, e Paulo tem toda a preocupação, todo o cuidado para que Timóteo seja bem instruído e continue servindo ao Senhor como um bom pastor, como um fiel pastor de Cristo, arrebanhando ovelhas para Cristo, ministrando a palavra, guardando a fé, cumprindo o propósito que Deus estabeleceu para ele. Então Paulo escreve a Timóteo nestas cartas, que são chamadas cartas pastorais, juntamente com a carta de Tito. As cartas de Timóteo são chamadas de cartas pastorais, porque são cartas endereçadas a esses pastores que estão à frente do rebanho, e que Timóteo recebe de Paulo e tem aqui, através de Paulo, a orientação, o cuidado, para que ele aprenda e seja fiel e prossiga arrebanhando as ovelhas de Cristo e cuidando. Mas além do serviço pastoral, além de arrebanhar e cuidar do rebanho, Paulo tem a preocupação e o zelo de orientar Timóteo a cuidar de si mesmo, a cuidar de si mesmo, a cuidar da sua própria vida, a cuidar da sua própria alma, e instrui Timóteo em relação a isso. E aqui a palavra do Senhor nos diz que Paulo, ele fala da realidade adversa naquele momento em que muitos afastam da fé ou afastavam da fé, muitos iam de mal a pior. E aí Paulo nos dá essa instrução a Timóteo, dizendo: olha, você, Timóteo, diferente dos demais, diferente daqueles que se afastam da fé, diferente daqueles que adentram o caminho do engano, diferente daqueles que desanimam, você, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. Timóteo aprendeu a viver na fé no Senhor desde a infância.
E aqui Paulo diz: você permanece naquilo que você aprendeu, sabendo, Timóteo, de quem você aprendeu, sabendo de onde veio o teu ensino, que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Permanece nesse caminho. Paulo instrui a Timóteo e diz: toda a escritura, nos fala aqui, é inspirada por Deus para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com o propósito de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, estas são orientações preciosas de Paulo a Timóteo, e que não diz respeito especificamente a Timóteo como pastor, mas Timóteo como crente, como servo de Deus, e que do mesmo modo interessa a nós estas palavras que nos orientam, palavras que nos direcionam, palavras que nos edificam e que estão aqui embasadas nas Escrituras. Quando Paulo quer dar a Timóteo a condição de ele ter uma vida sólida, a orientação para que ele tenha uma vida sólida, Paulo lança mão das Escrituras. Nós estamos no mês de dezembro, nas semanas em que nós comemoramos o dia da Bíblia, ou a semana da Bíblia, ou o mês da Bíblia, e é válido e é sempre bom nós falarmos da importância das Escrituras, da importância das Sagradas Escrituras. Quando Paulo quer dar a Timóteo orientação para que ele tenha solidez na sua vida, para que ele tenha uma fé firme, Paulo está falando a Timóteo das Escrituras. Paulo está falando a Timóteo do quanto ele aprendeu, que desde a infância ele aprendeu, e que é isso que pode torná-lo firme, é isso que pode torná-lo capaz para perseverar, para prosseguir. As Escrituras, a palavra de Deus. Nós, de igual modo, se queremos ter uma vida embasada na fé, nós, de igual modo, se queremos ter uma vida bem estabelecida diante de Deus, nós precisamos nos estruturar na fé. Nós precisamos nos solidificar na palavra, porque só a palavra de Deus, só a palavra de Deus e somente a palavra de Deus pode nos dar a solidez que nós necessitamos. Só a palavra de Deus pode nos dar a base para ficarmos de pé, para permanecermos de pé. Só a palavra de Deus pode nos dar a condição de nós permanecermos de pé. Paulo sabia disso e orientou a Timóteo, não que Timóteo não soubesse, mas mesmo aquilo que a gente sabe, mesmo aquilo que a gente já aprendeu, como nós temos falado aqui às quintas-feiras, nós precisamos sempre ouvir, sempre aprender. E Paulo sabe muito bem disso, como ele disse aos Filipenses: não me é pesado falar a vocês as mesmas coisas repetidamente. E Paulo está dizendo a Timóteo: são as Escrituras que podem te manter de pé, são as Escrituras que podem te dar solidez na vida, são as Escrituras, é seguir as Escrituras. E dentro do que Paulo falou aqui, eu queria destacar algumas coisas que nós devemos de igual modo aprender e aplicar nas nossas vidas. Primeiro, Paulo fala da perseverança, tu porém permanece naquilo que aprendestes. Permanece naquilo que aprendestes. Irmãos, nós precisamos a qualquer custo perseverar nas Escrituras. A qualquer custo perseverarmos naquilo que nós temos aprendido. A palavra de Deus não abre concessões, a palavra de Deus não muda ao nosso gosto. Não podemos moldar a palavra de Deus a nós, mas nós devemos nos moldar a palavra de Deus. Infelizmente, há tantas pessoas que estão tentando moldar a palavra de Deus a elas, conforme o momento que está vivendo, conforme a realidade que está passando, conforme as circunstâncias, conforme a realidade que está vivendo no momento. As pessoas querem adequar a palavra de Deus a elas mesmas, ao momento, à situação, à circunstância, à própria realidade, dando um jeitinho de
de trazer a palavra de Deus para a sua própria realidade, para a sua vida, para explicar o que está acontecendo na sua vida, para justificar o que está acontecendo na sua vida, quando na verdade somos nós que devemos nos moldar a palavra, somos nós que nos adequamos à palavra, somos nós que vivemos a palavra, somos nós que mudamos para nos assemelhar à palavra. Por isso nós devemos permanecer na palavra, perseverarmos naquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Não há como ter uma fé sólida e verdadeira se nós não permanecermos na palavra. Não há como nós permanecermos fiéis a Deus se nós não perseverarmos na palavra. E aí Paulo diz ainda aqui, meus amados irmãos, algo muito interessante: sabendo de quem aprendestes. Quando Paulo diz aqui sabendo de quem aprendeste, Paulo se refere às gerações anteriores de Timóteo, a sua mãe, a sua avó principalmente, que ensinaram muito a Paulo, sabendo assim, olha a vida de quem te ensinou. E aí mais uma vez nós temos aqui o exemplo. Mais uma vez aqui nós temos o exemplo. Mais uma vez aqui nós temos a referência de pessoas. Deus trabalha nos mostrando exemplos e referência de pessoas. Paulo está dizendo assim, Timóteo, sabendo de quem aprendeste, sabendo de quem veio o ensino, de quem embasou você. Olha a vida destas pessoas que te ensinaram. Olha a vida das pessoas que transmitiram a palavra para você. Você não aprendeu isso em qualquer lugar, você não aprendeu isso de qualquer pessoa. Você não aprendeu isso de ninguém, de uma pessoa qualquer. Preste atenção nisso e tenha isso em mente. Você aprendeu de pessoas sérias. Você aprendeu de pessoas que te deram não só a palavra, mas te deram toda a educação, te deram todo o amor, te deram toda a estrutura. Irmãos, às vezes nós não observamos o quanto nós temos recebido, o quanto nós temos aprendido. Não observamos quem está nos passando, quem está nos instruindo. Eu já disse aqui tantas vezes, depende de quem está falando, há uma importância muito grande. Se uma pessoa qualquer fala uma coisa, isso tem um peso. Mas se uma pessoa importante fala a mesma coisa, tem outro peso. Isso é assim em todos os lugares. Isso é assim em todas as esferas da vida. Entendeu? Se uma pessoa qualquer te dá um conselho sobre a vida financeira, fala assim, olha, uma atitude sábia para ter uma vida financeira próspera é essa. Uma pessoa qualquer diz isso. Você ouve de um jeito. Mas se um desses homens bilionários mais ricos do mundo, que tem toda uma experiência em prosperidade financeira, disser a mesma coisa, você vai ouvir de maneira diferente. Você fala assim, esse cara sabe o que está dizendo. Esse cara sabe o que está dizendo. Se um desses bilionários dizem algo, você fala assim, ele sabe o que está dizendo. Ele tem experiência. O outro ali disse a mesma coisa, mas você não dá a mesma confiança. Mas o outro de lá você dá. Você sabe de onde está vindo. Você sabe quem é que. Você sabe. Quando a gente entende isso, quando a gente observa essas coisas e não fica dando valor somente a essas questões, como eu coloquei aqui, ao bilionário. Mas é quando o filho escuta o pai, escuta a mãe, é quando a ovelha escuta o pastor. Aliás, eu já disse aqui que eu não seria membro da igreja, eu não seria ovelha do pastor, que eu não confiasse nele.
que eu não confiasse ouvi-lo. Eu não seria ou membro de uma igreja, ou ovelha de um pastor, que eu estaria ouvindo ele assim, e falar assim, mas eu não confio muito nesse pastor não, acho que não confio muito no que ele fala não. Ele não sabe muito bem o que está falando, ele não sabe muito bem. Eu não estou falando aqui que o pastor deve ser perfeito, que o pastor deve saber de tudo, longe disso. Eu não sou perfeito, não sei de tudo. Mas não dá para você ter uma pessoa como pastor que tem a função de te orientar, de trazer a palavra, de te instruir na palavra, e você não confia, e você fica cheio de filtros, dizendo isso aqui é bom, isso não é, isso eu quero, isso não quero, isso aqui eu aceito, eu não aceito, isso eu concordo, eu não concordo. Vai procurar outro, você vai ouvir mais em paz, você vai absorver melhor. Entendeu? Isso é a mesma coisa que você entrar no carro com alguém embriagado, você sabendo que a pessoa está embriagada. Se você está entrando, você fala assim, eu estou confiando numa pessoa embriagada, eu estou confiando em quem está na direção, estou confiando em quem está no volante, uma pessoa embriagada. Você está sendo responsável pela sua atitude. Quando você entra num ônibus, por exemplo, uma empresa vai viajar, você confia que aquela empresa ela tem responsabilidade, você confia que aquela empresa tem uma experiência de trabalho, e que não colocaria ali uma pessoa qualquer, um motorista embriagado, você entra no ônibus, confiando, tranquilo, e dorme muitas vezes. E tem gente que não dorme não é porque está desconfiado que o motorista está embriagado, não dorme por outras razões, mas você não tem essa desconfiança. A partir do momento que você entrou, você confia que o ônibus vai chegar no destino dele, você tem essa esperança, essa confiança. Então você confia naquela empresa, você confia na experiência que aquela empresa tem, você sabe de onde está vindo, entendeu? Você sabe de onde está vindo. É isso que Paulo está dizendo de Timóteo aqui, você sabe de quem você aprendeu. Preste bem atenção nisso. Olha para a vida da sua mãe, olha para a vida dos seus avós, olha para a vida das pessoas, olha para a vida de quem tem te instruído, olha para a vida de quem tem te falado, olha para a vida dessas pessoas. Mas, irmãos, o curioso é que tem tanta gente tola, eu estou repetindo porque eu não quero colocar outras palavras, a fim de não ofender ninguém, mas tem tanta gente tola, que escuta o pastor, que escuta o pai, que escuta a mãe, que escuta assim, que ouve, o amigo verdadeiro, pessoas próximas que amam, estão orientando, e aí vai dar ouvido com uma pessoa qualquer, é gente tola, gente simplesmente tola, que ao invés de ouvir a palavra, que ao invés de ouvir a orientação da palavra, que é fiel, é verdadeira, ouve uma pessoa qualquer. Quem você tem ouvido? Quem é essa pessoa? De onde vem essa orientação? De onde vem o ensinamento que você abriga no seu coração, que você abraça? De onde vem o ensinamento que tem feito você viver a sua vida? De onde vem esse ensinamento? De onde vem? Aí alguém ouve o pastor na igreja pregando a mesma coisa, anos e mais anos, e está aqui a palavra, anos e mais anos a palavra. Aí alguém abre lá um post na internet, um pastor qualquer que você não sabe quem é, que fala alguma novidade, alguma coisa diferente daquilo que você aprendeu. Aí você fala, que coisa interessante. Se está na internet é porque o pastor é famoso, se está rodando é porque é importante, se está aqui é porque tem algum valor, e isso é outro engano.
Isso é outro engano. Porque está na mídia é bom, está na mídia é importante, está na mídia é certo, é um engano. Aí porque aparece lá, aí você, é interessante. Aí você não considera que você ouviu anos e mais anos na igreja, seu pastor. Entendeu? Aí vem alguém de lá e fala assim, porque minha vida é assim, 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 você não considera que seus pais te ensinaram. É o caso de Timóteo aqui. Você não considera que seus pais te ensinaram. Aí vem alguém de lá, entendeu? Aí vem um amiguinho, uma amiguinha de lá, meus pais são assim. Aí seus pais são legais, o meu não. O meu não deixa eu fazer isso, não deixa eu fazer aquilo outro, o meu proibir isso, o meu proibir aquilo outro. Os pais de fulano, de ciclano são legais, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, faz isso, entendeu? Desconsidera tudo. Aí você fala assim, não é possível que meus pais não me amam, me criaram a vida toda e não me amam, que tentam me ensinar o caminho correto. Não é possível. De repente dá ouvidos a alguém que você não sabe onde está vindo, você não sabe que orientação é aquela. Paulo então diz a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fosse inteirado, sabendo de quem aprendeste. Sabendo de quem aprendeste. Você considera quem está à sua volta, considera quem está falando com você, quem está te ensinando, considera quem está te instruindo, considera as pessoas que te amam, que se importam com você, que cuidam de você, que zelam pela sua vida. Eu quero fazer mais duas considerações aí, rapidamente. Paulo ainda diz aqui que todo esse ensinamento das Escrituras para Timóteo tem propósitos definidos, que não servem para Timóteo viver de qualquer jeito, ao seu estilo, ao seu modo, como nós temos tanto falado. Versículo 15, Paulo diz assim: em que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo, considera que você aprendeu desde a infância que tem um propósito: te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, alguém diz assim: não, a palavra de Deus é a palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo isso que ela mesma diz, é tudo isso que o pastor está falando. A palavra de Deus é importante, a palavra de Deus é bem-vinda. Eu quero ter a palavra de Deus na minha vida, no meu coração, mas com que propósito? O propósito que Paulo coloca aqui para Timóteo, está dizendo assim: Timóteo, não é outro senão te tornar sábio. Sábio para quê? Sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Não é sábio para você se tornar rico, não é sábio para você se tornar a pessoa mais importante deste mundo, não é sábio para você se tornar famoso, não é sábio para você ter o reconhecimento das pessoas, mas sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É para que você se torne uma pessoa abençoada no caminho da salvação em Cristo Jesus. Para que você é crente? Por que você é crente? Por que você serve a Cristo? Para se tornar uma pessoa sábia no caminho da salvação. Para que você entenda, sábio é de sabedoria, de saber. É para que você conheça, saiba, para que você aprenda a andar no caminho da salvação. Há muitas pessoas propagando, há muita gente propagando
uma fé, ou uma religião, ou uma vida em Cristo para tornar pessoas sábias para muitas coisas, menos para a salvação. Quando nós nos tornamos sábios para a salvação, nós aprendemos sobre tudo na vida. Mas quando queremos aprender sobre tudo na vida, isso não nos torna sábios para a salvação. Se nós temos o conhecimento maior que é a salvação, nós vamos ter todos os outros. Agora, se nós corremos atrás de todos os outros, nós não teremos aquilo que é o maior e mais importante. As pessoas querem ser sábias para ganhar dinheiro, querem ser sábias para cuidar da saúde, as pessoas querem ser sábias para ter uma boa família, as pessoas querem ser sábias para viver nesse mundo, as pessoas querem ser sábias nas suas profissões, as pessoas querem ser sábias em muitas áreas. Enquanto a palavra de Deus nos diz, olha, o principal propósito de você ter a palavra, de aprender a palavra, é você conhecer o caminho da salvação. Se você não se torna sábio para a salvação, as demais coisas não têm importância. As demais coisas não te trarão isso. Você pode ganhar o mundo inteiro, como nos diz Jesus, e perder a sua alma. Está entendendo? É isso que Jesus fala nessas palavras. Pessoas que são sábias para ganhar o mundo inteiro, mas perdem a sua alma. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você dizer assim, a minha vida é isso, eu trabalho, eu cuido da minha casa, da minha família, eu cuido da minha saúde, da minha vida financeira, eu sou uma pessoa bem relacionada, eu sou uma pessoa que vivo bem na sociedade, eu sou um bom profissional, eu tenho aprendido, eu tenho crescido, eu tenho prosperado financeiramente, e a sua vida está mil maravilhas em tudo isso. E você é uma pessoa que tem conhecimento, você é bem articulado em tudo isso, você cuida de tudo isso, você resolve todas as coisas na sua vida, mas no caminho da salvação você é deficiente, é ignorante, não sabe, não conhece, não resolve, não administra, não consegue lidar com a sua própria alma. Ganha o mundo inteiro e perde a própria alma. Que valor tem isso? Que valor tem isso? Tudo que as pessoas têm hoje em termos materiais, um dia foi de outra pessoa, que foi de outro, que foi de outro, que foi de outro. Tudo. Absolutamente tudo. Tudo que está aí. Porque a gente passa. A gente passa e tudo nesse mundo vai ficando para trás. Mas quando nós temos sabedoria da salvação, nos tornamos sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus, isso dura para sempre. Então Paulo está dizendo, Timóteo, que você aprendeu tem um propósito, é te tornar sábio para a salvação em Cristo Jesus. E aí ele nos diz aqui uma outra coisa: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo diz aqui: o resultado de você ser sábio para a salvação é você fazer boas obras. Não existe ninguém que está no caminho da salvação que não faça boas obras. Não existe ninguém que realmente anda no caminho da salvação e não frutifique com boas obras. O resultado de todo aquele que serve ao Senhor, o resultado de todo aquele que persevera na palavra, o resultado de todo aquele que é sábio para a salvação é uma vida de boas obras, é frutificar, fazer boas obras. Nós temos um embate com a teologia católica, que é a questão das obras.
não as obras em si, mas a ordem das coisas. Até mesmo com a teoria dos espíritas, dizem na sua doutrina que deve fazer boas obras a fim de conquistar alguma coisa melhor. Não quero aqui entrar na questão doutrinária, mas a base é fazer as boas obras. No espiritismo, no catolicismo, boas obras trazem salvação. Boas obras acumulam a salvação. Boas obras que beneficiam para a vida eterna em termos de salvação. Entendemos que, ao contrário disso, a palavra de Deus nos ensina que claramente que nós não somos salvos pelas obras. Claramente Paulo diz isso aos Efésios, que nós não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar: eu sou salvo porque fiz boas obras, eu fui salvo porque eu fiz alguma coisa e Cristo viu o que eu fiz e me salvou. Não, ninguém pode dizer isso, é contrário às Escrituras. Mas as boas obras, elas não estão ausentes da vida do cristão, elas não estão ausentes das Escrituras, elas não deixam de fazer parte da vida da pessoa. É só uma questão de ordem, é só uma questão aqui de prioridade. Uma vez que nós somos salvos, uma vez que nós andamos no caminho da salvação, que nós somos salvos, somos sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus, o resultado são boas obras. Toda pessoa que é sábia no caminho da salvação, ela vai fazer boas obras, ela vai frutificar nesse caminho. É isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. Então você que crê em Jesus, você que tem a fé em Jesus, você que persevera nas Escrituras, você precisa entender assim: eu tenho que frutificar. O propósito é que eu ande no caminho, que eu seja sábio para a salvação e frutifique. Mas e aí? A dificuldade para frutificar. A fé, meus irmãos, não é alguma coisa apenas interna. A fé não é apenas alguma coisa, uma convicção pessoal. Não. A salvação é pela fé, ela é interna, ela é pessoal, mas não é apenas isso. Nós não salvamos ninguém, quem salva é Jesus, e a certeza e a convicção da salvação, meus irmãos, é pessoal, é cada um. Não é o pastor, não é a igreja que dizem aqui: deixa eu olhar nos seus olhos, deixa eu ver se você já é salvo, deixa eu ver se tem fé no seu coração. Não, vamos fazer um teste, um exame, para ver se você testou positivo, salvo. Vamos sair o resultado aqui: você testou que você é salvo, testou aqui, comprovado. Não, nós não temos esses testes, nós não temos como saber. É pessoal, é uma convicção de cada um, é no coração, é na alma de cada um. Todavia, algumas pessoas, amados irmãos, elas param nisso, nessa convicção: eu creio em Jesus, eu aceitei a Cristo, eu tenho a fé em Cristo para a salvação e pronto. E onde estão as suas obras? Onde está a sua frutificação? Você não pode simplesmente falar assim: eu tenho fé, eu creio em Cristo, eu tenho certeza, convicção no meu coração. Eu preciso frutificar. Eu preciso frutificar. Esse é o propósito da salvação. Quando eu sou sábio no caminho da salvação, eu vou frutificar. Para isso, nós precisamos da palavra. Quais são as dificuldades que nós temos? O pecado, o mundo, a nossa carne. Por isso Paulo fala assim: por isso a Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar. Você quer frutificar? Você precisa saber de quê? Das Escrituras, da palavra, na sua vida, no seu coração, para te ensinar, para te repreender. Nós não gostamos de ser repreendidos, né? Ser repreendido assim: para aí, não segue adiante não, pode parar, você está no caminho errado, você não deve fazer isso.
A Escritura nos repreende para que a gente frutifique, para nos corrigir. Nos corrigir é quando nós já erramos. Repreender é a fim de não deixar que a gente vá no caminho errado. E está indo no caminho errado. Opa, para, não vai mais não, parou. Volta. Mas quando a gente já errou, a Escritura nos corrige para a correção e para a educação na justiça. Entendeu, irmão? Nos educa na justiça de Deus. A justiça de Deus é diferente da justiça do homem. Preste bem atenção, irmão. A justiça de Deus é diferente da justiça do homem. A justiça do homem é assim, é olho por olho, dente por dente. Se ele me fez o mal, eu faço o mal a você. Você fez o mal, você paga. Mas a justiça de Deus é diferente. A justiça de Deus nos ensina a perdoar, nos ensina a amar, nos ensina a dar alimento ao inimigo se ele estiver com fome, nos ensina a dessedentar a sede do inimigo. A justiça de Deus nos ensina, amados irmãos, a perdoar quando alguém nos ofende, a dar a outra face, a caminhar mais uma milha. Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus nos ensina que nós não merecemos coisa alguma, que nós vivemos pela graça do Senhor. E a Escritura que nos ensina, que nos educa, que nos corrige para a educação na justiça de Deus, que nunca vai nos deixar pensar que porque somos salvos e frutificamos, nós somos dignos de alguma coisa, que nós somos merecedores de alguma coisa, porque quando nós entendemos a justiça de Deus, a gente sabe que por mais que a gente frutifique, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente faça boas obras, nós não somos merecedores de coisa alguma. Nós estamos apenas cumprindo o propósito de Deus nas nossas vidas. Nós não somos merecedores de coisa alguma, nós não somos merecedores nem da vida. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E as Escrituras então nos educam, nos ensinam a justiça de Deus. A justiça de Deus. Para que aí sim a gente, nos diz aqui, para que a gente se aperfeiçoe, para que a gente fique cada vez mais habilitado, para que a gente tenha condição de fazer boas obras e frutificar. Tudo isso só é possível se nós tivermos as Escrituras, se nós nos apegarmos à palavra, se nós nos orientarmos pela palavra de Deus. É isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para a minha família, é isso que eu quero para a sua vida, para a sua família, para a nossa igreja, para toda pessoa que entende o propósito da palavra do Senhor. Que se apegue à palavra, que aprenda com a palavra do Senhor. Não há nada na palavra de Deus que alguém possa dizer: isso aqui é injusto, isso aqui é errado, isso aqui não é correto. Não há nada, não há nenhum ensinamento, não há nenhum ensinamento para as nossas vidas que alguém possa dizer: isso aqui está errado, isso aqui não está correto, isso aqui não é justo, isso aqui é pesado demais, isso aqui não é bom, isso aqui não faz sentido. Toda a palavra de Deus é inspirada e útil para as nossas vidas. Por isso nos apeguemos à palavra, nos norteemos pela palavra, nos guiemos pela palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Põe-se de pé no seu lugar. Vamos orar. Peça ao Senhor que te dê sabedoria para se instruir com a palavra, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Vamos orar. Logo após que os irmãos do louvor estivessem aqui, cantado o cântico, após a oração, o pessoal do louvor esteja aqui. Oremos. Pai Celeste, graças te damos pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Tua palavra, Senhor, é inspirada, útil, para nos abençoar. Queremos os Teus caminhos e ver de acordo com a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a não vivermos de acordo com o nosso próprio coração, a não vivermos de acordo com a nossa própria vontade, mas de acordo com a Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, nos desperte, nos encoraje a viver de acordo com a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, seja honrado através das nossas vidas. Que nós, ó Deus, busquemos e nos apeguemos à palavra do Senhor e vivamos na prática a Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que a Tua graça seja sobre nós. Amém. Amém. Enquanto os irmãos do louvor cantam o cântico, você que trouxe a sua contribuição, seu dízimo, sua oferta, você pode entregar em honra e adoração ao Senhor, conforme a palavra do Senhor nos ensina. Devemos honrar ao Senhor, devemos honrar ao Senhor com os nossos bens, honrar ao Senhor com as nossas vidas, com tudo que temos. Que a nossa atitude seja louvável diante do Senhor, para honrá-lo e glorificá-lo. Amém.
gostaria que você se apresentasse diante do Senhor. A palavra de Deus nos diz que cada um deve examinar a si mesmo, participar da ceia, celebrando esse momento de comunhão no corpo de Cristo, esse momento de comunhão com o próprio Senhor Jesus. Queria que dois diáconos estivessem aqui, nós vamos orar. Apresenta a sua vida diante do Senhor. Participa da ceia todo aquele que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que está em comunhão com Cristo, em comunhão com os irmãos. A ceia simboliza e representa este momento de comunhão, de perseverança, de esperança, uma esperança viva e eficaz na volta de Jesus. Celebraremos a ceia até que o Senhor Jesus Cristo volte. Proclamaremos a nossa comunhão uns com os outros, a nossa comunhão com Ele até que Ele volte. Ao comermos do pão e bebermos do cálice, nós estamos dizendo: Senhor, nós temos comunhão com Cristo, nós temos comunhão uns com os outros, nós estamos firmados no sacrifício de Jesus, nós estamos firmados no sacrifício de Jesus. A igreja vive e caminha e chegará o grande dia em que se encontrará com Cristo firmada no sacrifício da cruz, unicamente no sacrifício da cruz. A palavra do Senhor nos diz: cada um apresente-se diante do Senhor e participe da ceia. Fale com o Senhor nesse instante. Pai Santo, eis-nos aqui. Me coloco diante do Senhor, ó Deus, juntamente com a tua igreja, para te dar graças pela comunhão do pão e do cálice, comunhão na cruz, comunhão do sacrifício, comunhão em Cristo, a comunhão uns com os outros. Nesta noite nós testemunharemos, comendo o pão e bebendo do cálice, que temos comunhão uns com os outros e comunhão com Cristo. Que a tua graça seja sobre nós, que a tua graça permaneça sobre as nossas vidas e saberemos que eternamente haverá de ser assim. Fortalece-nos a cada dia, Senhor, pois precisamos de ti continuamente. Nós nos rendemos aos teus pés. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas negligências, as nossas desobediências. Perdoa-nos, ó Deus, as atitudes erradas que tomamos, aquilo que, Deus, que pecamos contra o Senhor, aquilo que desobedecemos, ó Deus, contrariando a tua palavra, os teus ensinamentos. Perdoa-nos, ó Deus, purifica-nos, ó Pai, fortalece-nos para prosseguirmos, pois queremos perseverar nos teus caminhos, firmados na tua palavra. Que este ato, Senhor, seja verdadeiro em nossos corações. O ato de ceiar, Senhor, seja aceito diante do Senhor. Que não seja mera formalidade para nenhum de nós, mas em obediência, com gratidão, com temor, com reverência, com amor, com alegria diante do Senhor. Seja assim na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os irmãos receberão o pão e o cálice, em nome de Jesus.
O ato de cear é um ato simples e singelo, mas de uma alta relevância e um alto significado, quando entendemos, quando realmente colocamos o nosso coração no que estamos fazendo. O Senhor Jesus compartilhou o pão dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Este é o meu corpo que é dado por vós. Jesus não estava falando da sua própria carne, mas da oportunidade de expressarmos a nossa comunhão com Ele. Jesus disse que quem não comesse desse pão, tivesse a comunhão, não teria parte com Ele. Quando comemos do pão, não recebemos nenhum poder, mas expressamos a comunhão que nós temos uns com os outros e com Deus. Comamos para a glória do Senhor. Semelhante modo, dando graças, o Senhor Jesus compartilhou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Quem não beber desse cálice não tem vida em si mesmo. Quando bebemos do cálice, nós reconhecemos que a única vida verdadeira é a vida de Cristo. E Ele a derramou para que nós pudéssemos receber. Ao bebermos do cálice, nós testemunhamos que temos a vida verdadeira, a vida de Cristo em nós. A vida que expulsa o mal, a vida que nos redime de todo pecado e nos condiciona para a vida eterna. Bebamos o cálice nesta hora para a glória do Senhor. Assentar, meus irmãos, sentar-nos por um instante, nós já estaremos encerrando, em nome de Jesus. Graças a Deus por estarmos aqui. Irmãos, eu quero dar aqui um aviso, só para confirmar. Nós postamos hoje lá no Facebook, ou no Facebook não, no WhatsApp, e nós teremos uma nossa sessão ordinária no dia 20 desse mês. Dia 20 é uma terça-feira, todos os irmãos estão convocados para essa reunião, dia 20 às 19 horas. Amém?
dia 20, todos os irmãos, nós estaremos reunidos. É importante a presença de todos os irmãos, que todos os irmãos estejam aqui no dia 20. Antes de nós encerrarmos, eu queria ainda fazer uma oração especial nesse dia, e, se possível, eu queria, nós temos a presença aqui de Gilson, Ari. Levanta a mão aí, Gilson. Se não for incômodo, eu queria te chamar aqui à frente. Gilson era o companheiro da nossa irmã Lindalva, e nós temos passado nos últimos dias, temos vivido esses últimos dias com a ausência da nossa irmã Lindalva, e nós temos vivido esse momento de luto, juntamente com ele, os filhos da nossa irmã Lindalva, e essa semana ainda, começar com uma dia, e a gente de vez em quando para e pensa assim, lembra, e eu sei que é assim no coração de todos nós. E nós estivemos ali, acompanhando. Não quero aqui me estender essas palavras, a fim de não estar aqui trazendo à memória algo desnecessário. Mas Gilson é nosso conhecido já há muito tempo, e eu queria agradecer a ele por estar aqui. Nós nos encontramos outro dia, ele disse que queria estar aqui na igreja, queria vir aqui, e viria no domingo passado, eu disse que não estaria aqui no domingo passado, então vou no outro domingo. Eu quero agradecer a Deus pela vida de Gilson, pedir que nós oremos pela vida de Gilson, para continuarmos aquilo que a nossa irmã Lindalva fazia. Lindalva orava pela vida de Gilson. O desejo de Lindalva era que não só ela servisse ao Senhor, mas que você também, Gilson, servisse ao Senhor. E como igreja, nós queremos continuar o que Lindalva fazia, orar por você, pelo menos isso. Dizer que as portas da igreja estão abertas. Já me coloquei à disposição de Gilson, para que, se ele precisasse conversar, orar, receber uma visita, eu estou à disposição. Sei que muitos aqui também, de igual modo, estão com as mãos estendidas, o coração aberto, as portas abertas, para te abençoar no que for possível. Em nome de Jesus. Lindalva deixou uma lacuna que não é preenchida por mais ninguém. Mas nós seguimos em frente com a saudade. Nós seguimos em frente com as boas lembranças que devem ser guardadas. E quem sabe, colhendo outras bênçãos do Senhor, sabe, a gente vai ter Gilson aqui mais vezes na igreja, o que será uma alegria muito grande para nós. E eu tenho certeza que, como eu disse outro dia, às vezes as nossas orações, elas são respondidas até mesmo depois da nossa partida desse mundo. Às vezes nós não vemos o resultado das nossas orações. Orar sempre vale a pena. Orar é algo que nós devemos fazer, deixar nas mãos do Senhor, saber que Ele é poderoso para responder, mesmo que a gente não veja o resultado da nossa oração. Quem sabe essa oração específica de ver Gilson servindo ao Senhor, nós veremos. Lindalva não vai ver, pelo menos aqui presente conosco. Entenderemos. Mas nós seguiremos orando, pedindo as bênçãos de Deus sobre a vida de Gilson, sobre a vida da família da nossa irmã Lindalva. Vamos orar por você, quero orar por você. Fica de pé, vamos orar. Vamos orar, vamos orar.
Tua palavra nos diz, ó Deus, que os nossos caminhos não são os teus caminhos. Nós nos rendemos ao Senhor, aos teus caminhos. Nós queremos viver e andar nos caminhos do Senhor e não fazer os nossos próprios caminhos. Nesse dia, Senhor, nós te damos graças pela vida de Gilson. Trazemos à nossa memória, ó Deus, as boas lembranças da nossa irmã Lindalva. E eu sei, ó Deus, que ela orava e nós prosseguimos orando. Esse momento, ó Deus, aqui, que temos a oportunidade de orarmos e agradecermos pela vida de Gilson, pedimos as tuas bênçãos sobre ele. Sei, ó Deus, que é fruto das orações da nossa irmã Lindalva. Ela se foi, partiu para o Senhor, mas os resultados da oração, o cumprimento da oração, não depende de nós. Não depende de estarmos aqui, não depende de estarmos vivos ou mortos, porque o Senhor não é Deus de mortos, o Senhor é Deus de vivos. O Senhor não está limitado pela morte, o Senhor é vivo, reina soberanamente de eternidade a eternidade. E o Senhor responde às nossas orações. Nós abençoamos a vida de Gilson nesta noite, Senhor. Dá sobre ele a tua graça, derrama sobre ele o teu poder, dá sobre ele as tuas bênçãos, conforme a tua vontade. Livra o Senhor de todo mal, liberta o Senhor de tudo aquilo, ó Deus, que é preciso. Fortalece, ó Deus, dá ele a oportunidade, Senhor, de ser sábio no caminho da salvação e de frutificar, ó Deus, para a tua glória. Agracia, ó Deus, com a fé em Cristo Jesus, para a tua glória. Nós o abençoamos nesta hora, e que o coração dele, ó Deus, esteja consolado pelo teu Espírito, e que ele, ó Deus, a cada dia seja fortalecido no Senhor e somente no Senhor. Que ele tenha a alegria, Senhor, de andar nos teus caminhos, como viveu a tua filha, a tua serva, a nossa irmã Lindalva. Nós agradecidos estamos, louvamos o teu nome e abençoamos a vida de Jesus nesta hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por este culto, por esse dia. Pai Santo, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado por esse dia. Obrigado por esse culto. Recebe a nossa adoração. Nós cultuamos ao Senhor. Tudo é para ti, Senhor. Seja honrado, seja glorificado, seja adorado através das nossas vidas. Ó Deus, eis-nos aqui. Continua, Senhor, conosco, nos abençoando, pois nós precisamos do Senhor todos os dias. Obrigado por essa semana que está começando, que seja uma semana de bênçãos, seja uma semana, ó Deus, próspera, seja uma semana, ó Deus, frutífera, no caminho da salvação, firmados na tua palavra. Seja assim na vida de cada um de nós, nas nossas famílias, ó Deus, onde quer que estivermos, que nós reflitamos a luz de Cristo, glorifiquemos o teu nome. Que a tua bênção esteja sobre nós, que a tua bênção esteja onde nós estivermos, para a glória do Senhor. É no nome de Jesus que oramos e agradecidos estamos ao Senhor. O amor de Deus, o nosso Pai Celeste, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do eterno Espírito Santo, esteja conosco, esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Tenha uma ótima semana.